Eis aqui o afeto depois do rancor vencido. Eis aqui a calma depois do medo amansado. Eis aqui o primor depois do negro refriado. Eis aqui a poesia depois do feio ter morrido. Muito do que faz bem conosco foi nascido. O que faz mal foi-nos cedido, emprestado. Quem se admira por o mal ser muito ousado, se por aí passeia bem gordo e bem garrido. Se expusermos o mal que veio do outro lado e mantivermos o bem encerrado em segredo, perderemos o que ficou para trás, esquecido. Se o afeto é o que é, depois do ódio anulado, se o primor é a sombra a padecer no degredo, a poesia só é depois do feio ter desaparecido. Porque é que num vídeo em que aparece Luís de Camões e Ari dos Santos, etc., porque é que surge um dos meus sonetos em primeiro lugar? Bom, primeiro porque no quarto verso da primeira estrofe diz: eis aqui a poesia depois do feio ter morrido. E como este vídeo é o primeiro de uma série que eu pretendo fazer com textos em português, principalmente poesia, bem, pareceu-me bem, sinceramente, colocar este meu soneto, do bem e do mal, aqui já à abertura para justificar e de alguma maneira apresentar este projeto que começa com esta forma soneto, que é uma coisa já com alguns anos. A palavra soneto vem do italiano sonetto, que significa pequeno som, ou som produzido pelas palavras, e de facto é uma forma poética criada inicialmente por um senhor chamado Jacopo de Lentini. Eu andei à procura, não encontrei muita informação sobre este senhor, mas realmente acontece que quem realmente na Itália desenvolveu e puxou para cima esta forma foi o poeta humanista Francesco Petrarca, que viveu entre 1304 e 1374, e foi ele que realmente aperfeiçoou a forma poética soneto. Em termos clássicos, o soneto é composto por 14 versos, distribuídos por 2 quadras e 2 tercetos, rimado. A rima pode ser cruzada, pode ser emparelhada, pode ser, enfim, de várias maneiras, e a rima dos 2 tercetos não é obrigatório que seja a mesma utilizada nas 2 quadras. Este formato surgiu na Itália, como eu disse, no século XIV, e quem é que o trouxe para Portugal? Bem, foi um senhor chamado Sá de Miranda. Ele é contemporâneo do Camões, e depois de uma viagem, quando ele regressou de uma viagem à Itália, ele trouxe consigo essa nova forma poética e desenvolveu-a bastante na linguagem da época, evidentemente. Mas hoje em dia, quando se quer dar um exemplo de soneto, provavelmente vai-se buscar um dos sonetos de Luís de Camões, que viveu no século XVI, entre 1524 e 1580, e que, como é sabido, em 1572, já com 40 e poucos anos, ele publicou Os Lusíadas. O que é que falta dizer? Falta dizer que em Portugal, de facto, o soneto foi praticado por muita gente, como é natural, não é? Foi perdendo clientela, vamos dizer assim, ao longo do tempo,
Mas poderíamos citar, assim só para dar 4 nomes célebres de poetas e poetisas célebres que escreveram no formato de poeta, podemos chamar o Luís de Camões, evidentemente, para já não falar no Sá de Miranda, que é o primeiro, o Bocage, o célebre Bocage, que nasceu em 1765 e morreu já em 1805, portanto já no século XIX. Dentro do século XIX, bem dentro do século XIX, na segunda metade, temos o Antero de Quental, e na transição do século XIX para o século XX, já morta em 1930, a Flor Bela Espanca. E há, evidentemente, mais, mas a ideia não é fazer aqui uma enciclopédia sobre os poetas. Portanto, resta agora apresentar um soneto de Luís de Camões, que é isso que nós vamos ouvir a seguir, a minha interpretação de um dos mais célebres sonetos de Camões, e para mim um dos mais bonitos, é realmente uma coisa extraordinária. Consta que ele escreveu este soneto com base na memória da sua Dinamene, a sua companheira chinesa, que morreu na foz do rio Mekong, no tal naufrágio onde se diz que ele salvou as folhas com os Lusíadas. Portanto, não é referido o nome da Dinamene, mas consta que esse soneto foi escrito em memória dessa senhora, que foi uma das inúmeras apaixonadas de Luís de Camões. Vamos ouvir a minha interpretação em leitura de um dos mais belos sonetos de Camões. Então, até já. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste, e se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou da mágoa, sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo os meus olhos te levou. Espero que tenhas gostado. E vamos passar para o outro poeta, já do século XX, o Ari dos Santos. O Ari dos Santos consta que confessou uma vez que se queria que a sua poesia fosse conhecida, ele tinha que chegar às cantigas, e assim foi. Estabeleceu parcerias essencialmente ao nível da música, com Fernando Tordo, como se sabe. Carlos do Carmo interpretou muitos dos temas compostos pelos dois, mas enfim, e realmente ele ficou conhecido. Hoje em dia o Ari dos Santos é conhecido por ter, quem não conhece a Tourada, não é? Suponho que ganhou o Festival da Canção, na voz do Fernando Tordo, que é o autor da música, e se ele queria ser conhecido através das cantigas, ele conseguiu de facto, mas hoje em dia não se fala do resto da extraordinária, do meu ponto de vista, da extraordinária poesia do Ari dos Santos, e que eu quero, enfim, procurar dentro da medida do possível colmatar essa brecha, apresentando aqui um dos sonetos, que se chama Soneto, precisamente, do Ari dos Santos. E, mais uma vez, vou apresentar-te aqui a leitura na minha interpretação. Então, já volto daqui a pouco. Fecham-se os dedos de onde corre a esperança,
toldam-se os olhos de onde corre a vida. Por que esperar? Porquê, se não se alcança mais do que a angústia que nos é devida? Antes aproveitar a nossa herança de intenções e palavras proibidas. Antes rirmos do anjo, cuja lança nos expulsa da terra prometida. Antes sofrer a raiva e o sarcasmo. Antes o olhar que peca, a mão que rouba, o gesto que estrangula, a voz que grita. Antes viver do que morrer no pasmo do nada que nos surge e nos devora, do monstro que inventamos e nos fita. E pronto, é só isto. Espero que tenha sido do teu agrado este pequeno e singelo passeio pela forma soneto. E agora vais, para poderes digerir e ler com calma, vais ver a última parte deste vídeo é, digamos, a passagem em créditos dos 3 sonetos que foram abordados aqui. E pronto, e até uma próxima oportunidade.